Boa noite, meus queridos. Estamos aqui de volta. Meu nome é professor Kevin Hover, sou professor de Biologia. E vamos lá, queridos, vamos continuar a nossa série de aulas aqui. A aula passada, a gente falou um pouco sobre interfase, sobre preparação da célula para divisão celular. E hoje a gente vai continuar nessa pegada aí de divisão celular, mas falando um pouco melhor sobre um outro assunto que é o que a gente chama de mitose. Tá? E aí vem comigo, queridos, para exemplificar isso para vocês, eu trouxe uma questãozinha, bora aqui ler essa questão aqui porque ela é massa. Questão número 5. Queridos, se você quiser acompanhar essa questão aí, baixa lá no nosso material, tá bom? Pega no capítulo de núcleo de divisão celular, questão 5 é dessa questão que a gente está falando. A sequência de fotografias abaixo mostra uma célula humana em interfase e em outras etapas de mitose, até a formação de novas células. E aí você percebe que ali, ó, queridos, na imagem 1, o que a gente tem? A gente tem uma célula onde está bem pintadinho e arredondado. Esse pintadinho, para a gente, significa material genético, significa DNA, certo? Então, tudo que está pintadinho, pretinho ali, vai ser DNA. Você vê que na imagem 2, essas coisas elas já estão mais separadas, percebe isso? E vai formando estruturas como se fossem minhoquinhas, certo? Na imagem 3, você vê que ela está o quê, gente? A imagem 3 está lá embaixo, lembra? Você vê que ela está já separando, polarizado isso. E na imagem 4, você vê que está formando já duas células em finalização. Beleza? Se você perceber acima da imagem 4, o que você vai ver? Você vai ver que está todo mundo aonde, gente? Numa fileira equatorial, ou seja, todo mundo no meio da célula, que também representa uma fase da mitose. Vem discutir melhor isso, vem aqui comigo. Queridos, toda mitose, toda mitose, ela vai ser um processo que a gente chama de equacional. Tanto que muitas vezes a gente representa mitose com um Ezinho e uma exclamação. Certo? É a outra representação de mitose. O que é um processo equacional? É um processo no qual a gente produz células que são idênticas às células anteriores, ou seja, com a mesma quantidade de material genético. Em outras palavras, a gente produz cópias de células, perfeito? Para que a gente vai produzir uma cópia de uma célula anterior, queridos? Para um punhado de treino no teu corpo. Por exemplo, toda vez que a gente tem crescimento, legal, então crescimento do indivíduo, você vai ter que fazer o quê? Mais células. Você concorda comigo que as nossas células hoje, elas são em maior quantidade do que quando a gente era bebezinho? Então significa que para crescer eu preciso fazer cada vez mais células. Além disso, queridos, além de crescimento, você tem reposição celular, então muitas vezes sua célula ela fica velha. Por exemplo, sua célula da pele, ela troca mais ou menos a cada 7 dias, você troca sua pele toda. Então o que significa isso? A célula vai ficando velha, ela morre e aí você faz mitose, você faz uma cópia dela para deixar no lugar, certo? Então para reposição celular, a mitose acaba sendo bastante importante também. E reposição celular pode ser nesse quesito de a célula ficar velha, ou pode ser no quesito também da gente se machucar. Por exemplo, você já teve aquela experiência maravilhosa de sair andando de bicicleta e aí quando você vê, você tem um monte de brita no chão e aí você aperta o freio da bicicleta. Na hora que você aperta o freio da bicicleta, a bicicleta roda, você cai no chão e começa a arrastar o seu joelho no chão, não é isso? O nome disso é tirar a tampa do joelho, né? Quem nunca fez isso? A gente faz isso desde pequenininho. E aí quando você retira a tampa do joelho, o que vai acontecer? Que vai fazer um machucadinho e aí vai fazer uma casquinha. Vocês percebem que essa casquinha ela vai reduzindo sempre de fora para dentro? Você percebe que nunca vai reduzindo de dentro para fora, mas sim de fora para dentro? Por quê, queridos? Porque na hora que você caiu, você matou um monte de célula ali. Aí as células que ficaram ao redor viva, elas começam a fazer o quê? Mitose e começa a repor aquela célula que morreu, certo? E aí você tem a formação de um novo tecido epitelial. E aí a gente fala de cicatrização. Então mitose vai ser também útil para essa história de cicatrização. Na gente humano, lembre-se, nós temos 2N, não é isso? Nós somos indivíduos diploide, lembrando que um indivíduo haploide é um indivíduo que tem um conjunto de cromossomos não homólogos, e indivíduo diploide são indivíduos que têm 2 conjuntos de cromossomos não homólogos. Então nós temos 2 conjuntos de cromossomos inteiros, cada conjunto tem 23 cromossomos, certo? Então como nós temos 2 conjuntos, a gente chama de 2N, como a gente tem 23 em cada conjunto, a gente fala que aqui nós temos 46 cromossomos. E aí, como a gente falou na aula passada, na interfase, na fase S, a gente duplica esses cromossomos. Então, no início da minha divisão, no início da minha mitose, esses cromossomos eles já vão estar duplicados, eles já vão estar em formato de xizinho. Isso significa que o número de moléculas de DNA, ela dobra, concorda comigo? Então, no lugar de 46 cromossomos, eu vou ter o quê, queridos? Eu vou ter 46 cromossomos duplicados. Então, 92 moléculas de DNA. Perfeito? Então, a nossa ideia é sair de 92 moléculas de DNA
para 46 moléculas de DNA em cada uma das células. Perfeito? Queridinhos, preste atenção. A gente divide o processo de divisão celular em 4 etapas, mas eu queria muito que vocês analisassem como se fosse um filme, ok? Como assim, Kevin? Como se fosse um filme. Preste atenção, a gente falou de interfalo que duplicou o material genético. E aí, primeira coisa que a gente tem que pensar, queridos, esse material genético ele está todo dentro do núcleo. Concorda comigo? E esse núcleo, você concorda que ele é uma porção fechada da sua célula? Ele é coberto por carioteca, então ele meio que atrapalha um pouco você dividir e polarizar essas moléculas. Porque se eu quero dividir uma coisa, você concorda que eu vou ter que colocar metade de um lado e a outra metade do outro lado? Então o núcleo ele meio que atrapalha você dividir esse negócio, colocar metade de um lado e metade para o outro lado. Então o que a gente faz, queridos? Primeira coisa que vai acontecer nessa mitose vai ser esse núcleo começar a desaparecer. Então a gente fala que a carioteca ela desaparece, certo? Quando a carioteca ela começa a desaparecer, o que você percebe é que os cromossomos, eles estão todos abertos, estão todos em linha, ele começa a enrolar e ficar aquele cromossomo parecido com o que a gente desenhou a aula passada, que são aqueles cromossomos que estão super condensados. Por que isso, queridos? Por qual razão que a sua célula faz isso? Lembre-se o seguinte, quando você vai comprar uma linha ali no armarinho, legal? Você pega aquela linha, você concorda comigo que o cara ele vende a linha toda enroladinha? Por que ele vende a linha enroladinha, queridos? Porque se a linha tivesse aberta, todo mundo aberta ali, para separar essa linha uma da outra, uma cor da outra, ia ser muito, muito, muito difícil. Então sua célula, ela tem mais ou menos a mesma lógica, ou seja, ela tem uma fita de DNA muito grande, certo? E para separar essa fita de DNA que é muito grande, ela primeiro enrola a fita para depois separar essa fita. E isso vai ajudar a gente a enxergar os cromossomos de forma mais individualizada. Isso quer dizer que antes, queridos, o núcleo, o que a gente vê são cromossomos que estão desenrolados, ou seja, você vê uma bagunça no núcleo de filamentos de cromossomo. Certo? No momento em que eles condensam, você consegue ver ele individualizado, bonitinho. Isso é fantástico, por exemplo, para a gente conseguir contar a quantidade de cromossomo da célula. Mas a célula, é claro que ela não faz isso para a gente conseguir olhar para ela, mas sim ela faz isso porque é a forma mais organizada de se separar. Então quer dizer que ela começa tirando o núcleo, ela começa condensando esses cromossomos. Além disso, lembra dos centríolos? Lembra dos centríolos que a gente fez até com o giz aqui? Os microtúbulos que formam o centríolo? Esse centríolo, queridos, ele vai ter tipo uma cordinha enrolando ele, certo? E essa cordinha a gente chama de fibra do fuso. Para que serve uma fibra do fuso? Pensa comigo, eu tenho aqui um cromossomo duplicado, certo? Se eu tenho aqui um cromossomo duplicado, o que significa? Que para separar metade de um lado e metade do outro, eu preciso que algo chegue aqui e algo chegue do lado de lá. Concorda comigo? E aí o que vai acontecer? Essa corda vai puxar para o lado de cá, essa corda vai puxar para o lado de cá, certo? E elas vão ficar puxando, puxando, puxando. Quando que a tensão dessa corda vai ser idêntica de um lado e para o outro, queridos? Quando estiver no ponto médio entre os dois centríolos. Então, quando o cromossomo ele vai para o meio da célula, você percebe que o quê, queridos? Que a tensão dessa corda e a tensão da corda de lá, elas são muito idênticas, certo? E aí o que vai acontecer ou como isso vai alterar para a gente? Se elas são muito idênticas, certo, queridos? A partir desse momento, se eu puxar um pouco mais para o lado de lá, um pouco mais para o lado de cá, como se você tivesse uma pessoa puxando teu braço para o lado de lá, puxando teu braço para o lado de cá, vai chegar uma hora que você vai sentir muita dor, legal? O cromossomo ele não sente dor, mas o que vai acontecer, queridos? Ele vai começar a puxar, puxar, puxar e flap, separar, legal? Posteriormente, a separação desses cromossomos duplicados, você concorda que se eu separar esse cromossomo aqui, eu tenho um cromossomo simples de um lado e um cromossomo simples do outro, que é exatamente o que uma molécula ou o que uma célula normal ela vai ter, certinho, queridos? Então, se eu tenho um cromossomo simples aqui de um lado e um cromossomo simples aqui do outro, certo? O que vai rolar, jovens, aqui nessa separação, certo? Você vai ter a mesma quantidade de DNA inicial de uma célula e de outra. Entendemos? Sim ou não, queridos? Então, aqui, ó, fibra do fuso puxando para um lado para o outro. Isso vai separar os cromossomos. Quando separa cromossomo simples de um lado, cromossomo simples do outro. Entendemos? Na paz. E aí, vamos lá comigo, queridos. Como é que a gente vai dividir essas coisas? Primeira divisão, prófase. Na prófase, a gente fala que todo o começo legal da minha divisão acontece. Ou seja, lá na prófase, o que eu tenho? Eu tenho o desaparecimento da minha carioteca, que a gente comentou. Lá na prófase, eu vou ter o que, queridos? O início da fibra do fuso,
certo? Então você vai ter aquele início da fibra do fuso para puxar de um lado para o outro. Lá na prófase, eu vou ter a condensação dos meus cromossomos, então vou ter a individualização destes. Ok daqui? E ali, jovens, o que vai acontecer? Posteriormente à prófase, legal, esse cromossomo ele vai meio que indo para o meio da célula. Na hora que ele vai indo para o meio da célula, o que vai acontecendo, queridos? Ele vai se alastrar, ele vai se enfileirar lá no meio de uma placa que a gente chama de placa metafásica. Essa placa metafásica é o que vai delimitar ou que vai dizer o que é uma metáfase. Então, metáfase é quando os cromossomos eles estão aonde, queridos? Eles estão no plano equatorial da minha celulinha, certo? Quando eu chego em anáfase, queridos, anáfase significa separação. Certo? Então, no momento em que meu cromossomo, eles separam um do outro, no momento em que eu separo as minhas cromátides irmãs, que foi assim que a gente deu o nome na aula passada, não é isso? Então, a separação das cromátides irmãs, ela marca o início da minha anáfase. E o fim de tudo, ou seja, a terminação desse processo, que vai ser quando a célula, ela retorna com o núcleo dela, quando a célula, ela corta o citoplasma dela no meio, vai ser o que a gente chama de telófase, certo? E aí, em telófase, queridos, você vai ver uma imagem mais ou menos assim, ó. Se a gente estiver falando de uma célula animal, certo? E aqui vai ter o quê, queridos? Aqui vai ter um carioteca começando de volta com uma célula, e aqui vai ter uma carioteca começando de volta com o material genético dela aqui dentro. Isso aqui marca uma telófase, desculpa. Esse procedimento, legal, queridos, de separar o citoplasma no meio, é exatamente o que a gente chama de citocinese. Legal? Então, a citocinese é a separação de citoplasmas. Vem cá, queridos. Tudo que a gente falou aqui, certo? Ele vai ser muito semelhante tanto em células animais como em células vegetais, com duas grandes diferenças, tá? Então, quando a gente analisa células que são vegetais, e aí presta atenção aqui. Quando a gente fala aqui, ó, de células que são vegetais, bora aqui bem para esse cantinho aqui. O que você vai perceber que tem de diferença, queridos? Primeiro, célula vegetal, ela não tem centríolos. Certo? Então, se ela não tem centríolo, significa que na ponta eu não começo a ver nenhum centríolo puxando. Kevin, de onde vêm as fibras do fuso, então? Elas emergem propriamente do citoplasma. E aí eu queria um pouquinho de atenção com vocês em relação a isso, jovens. Quando a gente vê um centríolo lá no microscópio, o que a gente vê é ele brilhando. Então, a gente chama ele de áster, tá bom? Então, se tem centríolo, a gente chama de áster. Então, se não tem centríolo, a gente chama de anastral. E além disso, queridos, enquanto que a citocinese de uma célula animal, ela está estrangulando a minha membrana, ou seja, a minha membrana está assim e ela está sendo estranguladinha, certo? Numa célula vegetal eu não consigo fazer isso porque a célula vegetal tem parede celular. E se tem parede celular, significa que ela é rígida. Perfeito? Então, quando essa citocinese ela está sendo estrangulada ou ela está apontando para o centro, a gente chama de centrípeta. O mesmo conceito lá da física. Legal? O que era uma força centrípeta? Era uma força que aponta para o centro do círculo. Então, aqui é a mesma coisa. Citocinese centrípeta. Vamos falar isso aqui, ó. Citocinese centrípeta é simplesmente o que, queridos? É uma estrutura no qual eu vou empurrar a membrana plasmática para dentro. Tá ok? Na célula vegetal, a citocinese, ela não é centrípeta, mas ela é centrífuga. Ou seja, a parede celular nova é feita de dentro para fora. Então, a gente chama isso aqui de centrífuga. De boa daqui? Fácil. Queridos, bora ali para o meu item agora. Você vai ver o tanto que ele vai ficar fácil. Ele te colocou lá, ó. Célula de número 1. Você vai perceber que a célula de número 1, queridos, ela é uma célula que ainda tem núcleo, certo? Então, provavelmente, essa célula ainda nem passou por intérfase ainda, tá ok? Então, essa célula está ali bem no comecinho. O número 2, você já vê, queridos, que o quê? Que os cromossomos, eles começam a aparecer individualizados. Então, significa que essa fase, ela tem muito a ver com a prófase, certo? Na imagem que não tem um número, mas que está do lado da imagem 2, o que você vê, queridos, é o quê? É exatamente todos os cromossomos do meio. Isso é exatamente como a gente falou de metáfase. Então, toda vez que você vê uma célula daquele jeito, você vai pensar em metáfase. A imagem número 3, ali embaixo, queridos, o que ela tem? Ela tem os cromossomos meio que puxando. Você percebe que ele tem meio que
sei lá, parece uma imagem que está puxando mesmo o cromossomo para um lado. Esse puxar o cromossomo para um lado significa para a gente anáfase, então é o começo da separação. Legal? Nas imagens do lado da 3, você percebe que o quê, queridos? Que ele já está meio que separado, já está formando uma nova célula. A gente chama isso de telófase. E na imagem 4, você percebe que o 4 está apontando para uma das células especificamente. Você percebe que as células já estão individualizadas, isso significa que já acabou, já é o fim da telófase, certo? Aí a gente fala assim, ó, considerando que o conjunto haploide de cromossomos corresponde à quantidade N de DNA, a quantidade de DNA das células indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4 é respectivamente. Queridos, célula 1 é uma célula pré-intéfase, concorda comigo? Se ela está pré-intéfase, significa que o DNA ainda não foi duplicado. Então, se é uma célula humana, tá bom, queridos? Significa que ela tem quantidade 2N de DNA. Concorda comigo? Sim ou não? Porque nós somos diploides, então a gente tem uma quantidade 2N ali de DNA lá no 1. Perfeito? Queridos, presta essa aqui, toma cuidado, tá? A célula de número 2, ela já passou ou ela está na prófase. Se ela está na prófase, significa que ela já foi duplicada, certo? E aí, o que você tem que tomar cuidado, queridos? Essa célula em prófase, ela continua sendo uma célula diploide, continua sendo uma célula 2N. Só que o cromossomo está duplicado, concorda comigo? E lá no texto ele fala assim, ó, a quantidade N de DNA. E aí você se recorda que a gente falou assim, ó, nós temos 46 cromossomos, mas a célula na prófase tem 92 moléculas de DNA, porque cada cromossomo está duplicado. Então aqui no nosso item, como N é a quantidade de DNA haploide, certo? O N ele representaria para a gente como se fosse 23 moléculas de DNA. E lá na prova, você concorda comigo que eu tenho 92 moléculas de DNA? Então eu tenho 4N de DNA, mas por favor, não confunda isso com ploidia. Aqui é a quantidade de DNA. Ploidia é a quantidade de cromossomos. Os cromossomos a gente continua tendo 46. Então, querido, significa que na imagem 2, nós temos células diploide, 2N, porém com uma quantidade de DNA duplicada, ou seja, 4N de DNA. Perfeito? Na célula 3, ainda é uma célula só, apesar de estar separando as cromátides irmãs, essas cromátides ainda continuam na mesma célula. Então a gente fala que continua sendo o quê, queridos? 4N, certo? Continua tendo o dobro de DNA. E já no número 4, você percebe que já individualizou, já partiu no meio, então significa que retornou a ser 2N. Então, letra D, queridos, 2N, 4N, 4N, 2N. Entendemos isso? Legal. Queridos, tomem cuidado, tá bom? E analisem certinho essa questão. E aí vem comigo aqui, ó. Jovens, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar de meiose, ok? E preste atenção, queridos, essa aula é uma aula para você ver agora e você ver depois também, assistir pausando, certo? Por quê? Porque a gente escreveu pouco e falou muita informação, certo? Então anote essas informações bastante no seu caderno, o que acontece em cada etapa, para a gente conseguir progredir no nosso estudo, beleza? Beijo, um queijo para vocês, até logo. Daqui a pouco entra o professor Luquinhas aí, né, fazendo a festa com geografia, tá bom, queridos? Beijão, até logo, obrigados!